você, meu amigo, alô, você, minha amiga. Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, novamente com vocês. E o entrevistado de hoje é ele, Davidson Abreu. Davidson Abreu, dá um alô aqui para a galera do canal Daniel Dias. Um grande abraço, é uma honra eu estar aqui, podendo bater o papo com ele, que só eu conheci pessoalmente, mas a gente já vem conversando já há um tempo, acompanha o canal também, e a gente vai desenvolver aí um assunto interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza, eu falo até para vocês que fiquem até o final do vídeo, porque com certeza, se você é amante de leitura, se você é amante de cultura, tá certo? E se uma história que vai diferir com a outra história, eu já vou explicar para você. Vale a pena você ficar até o final desse conteúdo. Qual seria a história que vai diferir com a outra história? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Olha, vamos lá, Davidson. A história começa do começo, né? Você tem quantos anos de idade agora, nos dias de hoje? Eu estou com 47. 47. Nascido aqui mesmo, na Baixada? Eu sou de Santos. Nasci em Santos. Depois que eu casei, eu vim para Praia Grande, mas trabalhei bastante tempo em São Paulo, na Zona Sul, e hoje eu trabalho na área centro. Na área do centro ali? Isso. Bacana. Tá bom. E aí você teve uma infância normal, uma infância tranquila, humilde demais, ou uma infância... Fui pobre, né? Mas, assim, classe média baixa, aí cheguei a viver na periferia, estudei só em escola pública. Na época a escola pública era melhor, né? Hoje nós temos o problema da escola, hoje não é só o problema da educação, o problema da escola é a segurança também. Sim. Hoje você não coloca o seu filho numa escola particular apenas para ele ter um estudo melhor. Hoje quando eu trabalhei na área da segurança de escola, também verifiquei muito isso, um problema de insegurança dentro da escola. Então hoje o cidadão, às vezes ele é obrigado a pagar numa escola, além de ter um estudo um pouco melhor, para a segurança dos seus filhos. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive. Exatamente. Além do estudo público hoje ser uma bela de uma porcaria, vamos colocar o português chulo, ainda tem a segurança do teu filho, né? Então são duas coisas realmente sinistras que a pessoa tem que pensar duas vezes antes de entregar o filho ao ensino público. Mesmo porque o ensino público na tua época, na minha época, repetia de ano, né? Hoje existe o ensino continuado, que é para a pessoa chegar lá, só responder a chamada, nada mais, e não repete de ano mais. Isso é absurdo, né, Davidson? Isso inclusive em algumas faculdades, né? Inclusive em algumas faculdades. Eu sou formado em Direito, e a segunda faculdade a faculdade que eu terminei o meu curso, eu via que metade dos alunos não frequentavam a aula. Obviamente, esse pessoal acaba não conseguindo seguir a carreira, porque não há como, não tem essa possibilidade. Raramente vai ter essa possibilidade de você seguir uma carreira quando você não frequentou as aulas. Mas a gente observa isso, nessa parte da educação. Ficou muito estranho hoje, até um assunto diferente do meu, que a minha especialidade é segurança pública, mas hoje ficou meio uma obrigação de você ter um nível superior, obrigação de você ter uma faculdade. Isso daí não é tão importante. Uma obrigação de você ter uma pós-graduação. Hoje o profissional não procura uma pós-graduação para ele aprender mais sobre aquele determinado assunto, né? Para ele afunilar o conhecimento, mas para ele ter um diploma. É verdade. Para ele mostrar ali como currículo, eu tenho pós-graduação. E deveria ser o contrário, você só procura uma pós-graduação ou um curso especializado quando você realmente precisa se especializar naquela área e aquilo ali vai lhe trazer alguma coisa. De fato. Hoje você faz alguns absurdos aí só para enriquecer currículo. Isso não faz o menor sentido. É aquela coisa, né? O Brasil diziam que era 80% do povo, quando a gente era pequeno a gente ouvia isso, era analfabeto, né? Então hoje o Brasil mudou, aspas, né? 80% é alfabetizado nas coxas, né? Vamos falar a verdade, nas coxas, né? Porque o que a gente mais vê aí são pessoas que têm lá o seu segundo grau completo, ou até mesmo faculdade, que não sabem escrever direito, não sabem uma pontuação, não sabem corretamente escrever direito ou falar direito. Isso é realmente preocupante, porque com isso os governantes continuam pisando ainda mais nas pessoas que têm menor instrução, né? E aí acaba esse sistema corrompendo cada vez mais o povo.
Mas vamos falar de você agora, né? Que o foco é você. Ô Davidson, você mexe com segurança pública, o pessoal fica curioso sempre que fala em segurança pública. Você é policial. Sim, sou policial militar, eu tenho carreira como soldado, eu fiz o concurso com 18 anos de idade, com 19 eu já estava iniciando a minha carreira, fui cabo, fui sargento, hoje eu sou capitão. Capitão da PM. Isso. Aí trabalha em São Paulo, no centro, não? Isso, hoje eu trabalho em São Paulo, hoje eu trabalho interno, mas eu trabalhei pelo menos direto na rua durante 15 anos. Fui força tática, fui comandante de grupo patrulha, fiz bastante coisa nesse tempo aí. Passei bastante os anos 90, uma época de transição muito grande aí da segurança pública, uma época difícil, que ainda é difícil até hoje, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, mas já estou há 27 anos na polícia. Já está para ficar reformado a qualquer momento, né? Se deixarem, sim. Se deixarem. Quer dizer, o cidadão ainda tem que falar dessa forma, né? Se deixarem. Absurdos atrás de absurdos que ocorrem nesse país, mas enfim, vamos lá. Aí o que acontece? Para as pessoas que sempre tendenciam a dizer, né, que quem é policial não tem sentimento, né? Não tem uma áurea, não tem uma alma, vamos contradizer isso agora, tá bom? Olha, o Davidson, para quem não sabe, ele é escritor também, tá certo? Além de policial militar. Aí por que eu falo da sensibilidade? É possível ter sensibilidade sim sendo policial, por que não? Não é verdade? Sim, bastante. Tem policiais que atuam em diversas áreas, né? Tem policiais que são músicos, tem policiais que diversas. Eu tive aluno meu que era formado aluno meu da polícia, que era formado em filosofia na USP. Então, é uma gama muito grande aí de interesse que o policial tem, paralelo ali com a sua atividade. Com certeza. Eu falo isso porque até para você escrever você precisa ter sensibilidade, né? Não é verdade? Você tem que ter um grande poder de observação. Sim. Eu acho que o interessante é você observar as coisas e sistematizar elas. Tanto se for numa área técnica, né, ou numa área de ficção. Esse é o segredo de você conquistar o leitor, né? Você sistematizou de uma forma que ele vai consumir fácil. Ou às vezes na área da segurança que eu escrevo, às vezes eu estou falando exatamente o que ele acredita. Só que isso é natural. De uma forma mais didática, né? Isso, ela não consegue sistematizar aquilo. Uhum. Aí quando você sistematiza, ela vai se identificar bastante com aquilo ali. E tem argumentos. E às vezes, inclusive tem coisas que eu leio de política, de certos posicionamentos, eu leio e eu busco para quê? Para eu conseguir sintetizar o que eu já, por instinto, eu já acredito. Ele vai me dar ali substâncias, né? E eu falo, pô, é por isso que eu penso assim. Eu já tenho essa tendência a pensar assim, porque a gente vai aprendendo por fragmentos, né? Fragmentos com a nossa experiência pessoal, e de repente você pega um autor que ele vai lá e sintetiza para você, e você se identifica com ele. Bacana. Isso que é interessante, é a leitura. Bacana. E aí você tem 3 livros lançados, não? Então, eu já participei de antologias, né? Que era assim, uma historinha daquele livro foi minha, uma antologia aqui no Brasil e uma em Portugal. Eu tenho um conto publicado também numa revista em Londres. E livros de autoria completos meus são 3 que eu tenho, e esse ano sai o 4. Sai o 4. Mas vamos lá, vamos tirar essa dúvida essa pulga atrás da orelha, né? Que é uma dúvida, porque assim, que doideira é essa, né? Um policial que está acostumado com tanta loucura do dia a dia, né? Com tanta maldade que ele está acostumado a ver, né? Ele, de repente, partir para esse lado de escrever. Como é que foi isso, cara? Então, às vezes eu me pego perguntando sobre isso. Eu sempre escrevi mais voltado para a área da segurança, algumas críticas que eu fazia, né? Quando começou a surgir blogs, quando eu tinha a oportunidade de escrever uma notinha para um jornal também. Mas eu também sempre gostei de filmes, seriados, livros, história em quadrinho. Sempre gostei também dessa parte. E o meu primeiro livro foi técnico, foi de defesa pessoal.
bem distante desse assunto, né? Mas envolve a segurança pública. Que é o combate tático? Isso. Então vamos mostrar o combate tático aqui, né? A capa do combate tático tá aqui. E, gente, quem quiser adquirir esse livro, tá certo? Foi o primeiro livro do Davidson, tá certo? Hoje só encontra ele em e-book, né? Em e-book? No Amazon. Uhum. E inclusive ele, do gênero, ele costuma estar sempre entre os 30 mais vendidos. Ó. É mesmo? 30 gênero segurança pública. É o gênero defesa pessoal. Defesa pessoal. Defesa pessoal. Yeah. Ele contém traços de segurança pública. E eu escrevi porque eu achava que naquela época, não vou generalizar, mas naquela época eu achava que os livros desse gênero, eles não ensinavam. Eles eram livro propaganda. O cara tinha uma academia e ele fazia aquela propaganda para a sua academia. E eu pensei, pô, vou fazer um livro simples, direto aí, e didático, para eu ensinar o cara a ler e aprender alguma coisa. Mas você pratica alguma arte marcial? Eu dou aula de defesa pessoal na polícia, e eu sou faixa preta de Hapkido, já pratiquei outras artes marciais aí no decorrer da minha vida. Inclusive eu tenho um curso interessante, eu tenho um curso de imobilização tática com o Marcos Duval, que hoje é senador pelo estado do lado do Rio de Janeiro, lá pelo Espírito Santo. Duval. Fiz esse curso com ele, muito interessante, mas a gente já utilizava essas técnicas antes, até de uma forma até mais aprimorada, devido ao constante uso, né, nas forças policiais. Aí eu escrevi o livro, a princípio era para um público mais leigo, mas acabei me surpreendendo que quem acabou se interessando era um público mais técnico. Mas depois eu quis me desvincular dessa imagem, primeiro porque eu não tinha academia, nem eu participei de uma competição, eu tenho até umas medalhas aí que eu participei de uma competição, mas não era muito a minha onda eu ficar participando disso, nem querer ser tão vinculado com isso. E eu nem consigo me recordar exatamente como veio a ideia de eu escrever. Você começa a se interessar por livro, como é que se faz e tudo e tal. Aí de eu escrever uma ficção, né? E eu gostava do gênero de terror, sempre gostei. Que aí tu já tá entrando no segundo livro. Isso. Tá, a gente tá falando sobre o primeiro, aí você explicou bem que você também dá aula de defesa pessoal e tudo mais. Mas e só uma coisinha para saber desse primeiro livro aqui. Como que você conseguiu essa parceria para fazer esse primeiro livro? Eu consegui duas pessoas, uma aqui de Praia Grande, ainda tenho até contato com ele, o Cunha, e outra pessoa, o Abraão, que ele é escritor também, e eles se interessaram pelo meu trabalho e eles me patrocinaram. Bacana. Eles me patrocinaram, eu fiz esse marketing também com eles, né? Eles tiveram uma participação bem ativa e eles me patrocinaram porque esse primeiro livro, foi escrito de forma independente, diferente dos outros. Até para quem quer entender um pouquinho sobre o livro, as principais formas de você escrever um livro é de forma independente. Você paga lá para alguém que é da área, para uma editora que faz esse tipo de trabalho, então ela formata, faz a ilustração e tal, te cobra, aí você distribui, você se vira aí para vender. Isso é uma dica importante, né? Para você, aquela pessoa que está com esse sonho de escrever, já é uma dica que ele está dando aí, porque tem pessoas que pensam, né? De repente são leigas o bastante para não entender esse mecanismo. Isso, né? Quem é do mundo de fora, mas tem aquela vontade, eu escrevo bem. Eu tive que aprender. Né? Teve que aprender, era leigo, né? Um dia. Né? E aí a pessoa sabe que sabe escrever bem. Poxa, eu sou tão bom na redação, gostaria de escrever um livro, como é que eu faço? Vou ter que ter um patrocínio, né? Vai ter que ter um... Ele está explicando aqui, galera, que não é bem assim o fato, né? Então é dessa forma que ele está colocando. Você pode também tentar com a Lei Rouanet. É difícil de você conseguir, mas tentar outras formas de patrocínio, porque um livro é caro. O livro ele é muito caro. E você fazer a distribuição também é caro. Quando você faz de forma independente, azar do seu. É você que vai distribuir aí. Hoje com a internet, você tendo um canal no YouTube, né, tendo uma página boa, como eu já tive uma, eu cancelei a minha, mas eu tinha na época 17 mil seguidores. Poxa. E eu fiz a besteira de cancelar. Então você consegue. Tem um policial, aliás, colega, não conheço pessoalmente, mas
virou colega meu aí pelo Facebook, que ele conseguiu algo incrível. Ele escreveu um livro de história baseada aí nas experiências dele, mas é um romance também. O romance também, não é que ele é romântico. O romance é o tamanho da história. Ele pode ser um romance romântico, ou ele pode ser uma história de ação, de terror, seja lá o que for. Mas depois de uma certa quantidade de páginas, a grosso modo, ele se chama romance. Ele virou um romance, uma história. O nome é romance. Isso aqui é um romance. Certo. Um conto é pequenininho. Certo. Né? Tem um romance, tem um épico. Seria uma história. É uma história grande. Uma história grande. E o romance, que é o segundo livro dele, que ele estava acabando de falar e eu acabei cortando para perguntar para você, telespectador do canal Daniel Dias, como é a vertente de fazer um livro, né, uma parceria e tudo mais, que eu interrompi ele bruscamente justamente por isso, para explicar, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa saber, né? A pessoa de repente se identificou com você, pô, eu também quero escrever um livro, mas como é que ele chegou nesse... Por isso eu interrompi ele. Agora, vamos chegar no segundo, que era onde ele ia começar a falar, tá certo? Ó, A Vingança do Drácula. E vocês sabem, né, meus amigos? Drácula, ele sempre será vendável, né? É uma coisa que vai ter muita venda realmente. Não tem como você não vender quando tem esse nome. Porém, tem como não vender se realmente a pessoa não souber escrever, né? Porque aí começam as críticas. E aí o Davidson Abreu, ele já lançou esse livro já há quanto tempo, Davidson? Isso daí foi lançado na Bienal Internacional do Livro em São Paulo em 2016. 2016. E você estava me contando que é um sucesso esse livro aqui. Então, depois desse daí que eu fiz de forma independente, bom, quando eu terminei isso, eu falei que eu nunca mais ia fazer isso na vida. Ah, é? Chegou a pensar isso? Porque esgota muito, nossa, é um trabalho de danar. Mas foi passando o tempo, eu falei, pô, vou tentar escrever uma ficção. Aí eu comecei, né, meio que por hobby, né, à noite e tal, e consegui. E eu cheguei, bom, vou buscar uma editora. É muito difícil, ainda mais depois passamos por sucessivas crises. Foi mais fácil o trabalho independente ou buscar a editora? Buscar editora é muito difícil. Foi muito mais difícil. E agora está mais. E agora está mais ainda. Mas você pode conseguir. Você pode conseguir. Certo. Porque a editora é um risco. É caro para a editora também. A editora tem que mandar para o país inteiro. E o brasileiro ele não lê tanto. Ele não tem tanto essa cultura da leitura. E você concorre, você pega um livro que às vezes é de um desconhecido ou pouco conhecido, mas ele está ali concorrendo com Stephen King. O preço é o mesmo. Está concorrendo com outros. Tá? Bom, mas eu consegui uma reunião na Madras, apresentei o meu projeto, eles leram, se interessaram e decidiram publicar e lançar na Bienal, e foi muito bem. Só que, para você entender, para você aprender, né? Aqui no Brasil, em cada lugar é de uma forma, mas não muda muito, né? Que às vezes a gente vê nos Estados Unidos o cara ficar milionário com livro e tal. É um cara, tipo um Neymar, né? Um caso ou outro que vai acontecer. Nasceu virado para a lua, né? Você vai ganhar, em geral, a média, o escritor, ele ganha 10% do valor de capa do livro. É 10%. Então, se um livro custa R$50, o escritor ganha R$5. E o livro ele vai vendendo no decorrer de anos. Tá, mas ele ganha, cada livro vendido ele vai ganhar R$5. R$5. Então, de cada 3 em 3 vezes, sei lá como é o contrato com a editora, aí vai pingando. E você tem um controle de como está sendo vendido isso? Ou eles têm como eles maquiar essa venda? Como é que é então, esse negócio? Eu confio nas editoras que eu então você tem que confiar, você não tem um acesso, não tem como ter, né, esse controle. Não tem. Bom, se tem, eu desconheço. Mas o mesmo acontecia com discos, depois do CD, que hoje praticamente não tem mais discos de CDs e outras tantas aí, dessas questões aí de direitos autorais. Mas eu não tenho nada do que reclamar da... Tá pingando. E... Bom, foi uma experiência interessante, né? Participar da Bienal,
também muito cansativo. Imagino. E tudo mais, mas foi legal, foi legal. Mas para um tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, você imaginar que você estaria numa Bienal, né? Nem passou pela minha cabeça. É demais, não? E é muito difícil. Você conseguir uma editora é muito difícil aqui no Brasil. Estão passando por uma transição. Isso não é mais interessante para quem é desse meio. Algumas grandes livrarias começaram a falir e isso daí ficou muito difícil para algumas editoras. Então, quando você vê o nome, você vê lá uma editora e o nome de alguém lá, olha, confia já 50%. Que o trabalho o cara chegar lá, o cara chegar lá, a editora arriscar lançar o cara, não foi fácil. Não foi fácil, porque é uma filtragem, né? A editora não vai colocar simplesmente ali o seu trabalho. Ela paga se ele muita filtrar. gente, ela paga um revisor de texto, ela paga uma diagramação, ela paga um artista para fazer a capa, ela vai pagar o transporte desses livros para as livrarias. Uhum. A livraria pode não aceitar porque o espaço é reduzido, né? Tá, você falou do combate tático, o que ele tinha. Agora vamos falar aqui um pouquinho do contexto desse livro para o telespectador ficar mais curioso, aguçado e querer lá, de repente, dar essa verificada mais de perto nesse livro, dar uma lida, né? Que vale a pena. Eu mesmo já acabei lendo algum trecho desse livro, mas fala você, para mim, basicamente o que conta aqui a vingança do Drácula. A minha pretensão aqui, como é um personagem conhecido, né? Místico, né? Drácula, acho que Drácula é o vilão mais adorado entre todos os vilões. É verdade. Porque ele está em todas as mídias, né? Videogame, HQ, filme e tudo mais. E o original, o livro original do Bram Stoker, que é fenomenal, fica algumas pontas que tu pensa, pô, mas o que teria acontecido, né? Qual seria... o caminho dele foi interrompido. Para quem não leu o livro, mas quem assistiu aquele filme de Drácula de Bram Stoker, que é bem fiel, é o mais fiel que tem, você chega, pô, mas o que ele poderia ter acontecido? Então essa é uma pretensão, é uma pretensa continuação daquele ponto do final do romance, a continuação dali em diante, quais eram os objetivos dele, na Europa. Quem se lembra um pouquinho do filme, lembra que ele saiu de lá da Transilvânia e levou 50 caixões para a Inglaterra. Aí decorreu o que ele queria fazer nesses caixões, porque a Inglaterra estava na era vitoriana, estava se expandindo, né? A Revolução Industrial já na sua segunda, terceira fase. Então o objetivo dele já, nesse livro, já é um objetivo de conquista, de onde que ele vai retomar aquela grandiosidade que ele já teve há séculos atrás. Então foi esse daí que foi o enredo desse livro. Entendi. Você viu uma vertente ali, uma brecha no meio do que ficou ali como seria, e aí você pegou aquela brecha e ampliou um contexto, né? Porque tem muita coisa num livro que você fica pensando, mas se fosse assim, pô, e se fosse assado? Aí você, então, esperto, você foi nessa vertente. Pô, eu vou pegar isso aqui e vou fazer o meu contexto, né? Mais ou menos isso. Isso, de lá para adiante, né? E resgatando o quê? Resgatando, porque tava o conceito do vampiro, lógico, mercado, consumo e tal, ele vai variando a cada tempo, né? Ele sai de lá do Nosferatu, aquele vampiro monstro, pro Drácula, um vampiro já nobre, mais assassino. Aí chega lá no Entrevista com o Vampiro, aqueles vampiros já mais sexy. Aí já chega com esses últimos já mais juvenil. Ou então nos anos 80, 90, mais adolescente, sangue para todo lado. Aí peguei e resgatei um pouco daquele vampiro ali mais clássico, com um objetivo, que anda pelas sombras, que é mais envolto à realidade do momento. E a graça aí desse livro é que ele junta personagens históricos, fatos históricos. Então ele vai caminhando aí por uns 10, 15 anos por momentos históricos da Europa, os momentos políticos, e tem sempre o dedo dele ali fazendo algumas alterações. Bacana demais. Olha, só de ouvir ele falando, você já consegue viajar, né? A pessoa que se amarra em leitura, ou a pessoa que tem aquela
fica aguçado, né, com as histórias, ainda mais esse tipo de história. Vale a pena você ler esse livro aqui, conferir esse livro, tá certo? Vou mostrar de novo aqui, olha. Muito bacana mesmo, tá bom? Vale a pena. Aí nós vamos chegar agora no terceiro livro teu, né? Vai chegar o quarto ainda. E quando chegar você me chama que a gente vai estar falando novamente com você. Mas o terceiro livro também, ele é ligado à segurança pública. Sim. Tolerância zero. Tolerância zero é uma frase muito, mas muito aclamada. É verdade? Tinha até o Saraiva lá, né, no Chico Anísio, que falava que a tolerância dele era zero, né, com gente burra, né, no caso, né? Mas aqui a tolerância zero em relação à segurança pública. Explica para nós aqui, porque olha, aqui está uma coisa muito interessante aqui, como a teoria das janelas quebradas pode mudar a forma de combater a criminalidade no país. Eu queria entender melhor esse livro, Davidson. Bom, a editora FAG, ela lançou esse selo Aves Rara, está aqui na pontinha, que é da editora FAG, que caminha nesse sentido das ciências sociais. Como eu já escrevia sobre segurança pública, eu já tinha alguns artigos, alguns comentários na rádio, tal, em questões técnicas, né? Foi um projeto junto com a editora, de nós escrevemos um livro sobre tolerância zero. Porque a tolerância zero ele é muito comentado, é muito falado, é muito usado por políticos e, na verdade, quase ninguém sabe o que é. Sabe que é um programa lá de Nova York, sim, sim, tal, que prende os pequenos crimes, pune os pequenos crimes, que reduziu os índices criminais de Nova York, mas não sabem a fundo o que é a tolerância zero. Então, inclusive, nós temos poucas obras aqui sobre isso. Você vai achar tolerância zero no casamento, tolerância zero em outros sentidos, que alguém vai utilizar o termo ali. O termo, como eu acabei de falar até do Saraiva, que era um personagem de Chico Anísio, comédia. Drauzio Varela tem um livro que tem tolerância zero com alguma coisa. E Drauzio Varela, politicamente, é totalmente avesso à política de tolerância zero, que é uma política entendida como de conservadora, né? Instituída lá pelo Rudolph Giuliani, que era promotor e foi prefeito de Nova York. Sim. Quando ele era prefeito de Nova York. Inclusive, esse Tolerância Zero, o SBT trazia esse trecho do Tolerância Zero da televisão norte-americana, né? Ele fazia esse meio de campo, né? Eles sempre utilizaram o nome fantasia, é um nome muito forte, um nome que atrai. Mas poucas pessoas sabem de fato que é. Então explica agora para nós o que se trata realmente. Eu já tinha um conhecimento, mas eu tive que aprofundar muito mais esse conhecimento, né, e chegar lá nas origens, nos debates, nas críticas, nos resultados, e fazer um contraste com a situação do Brasil. Eu ia falar, peraí, como é aqui? Como é que está aqui? Como seria esse programa aqui? Existe essa possibilidade? Não existe? Ou seja, o Tolerância Zero ele começa ali com a teoria das janelas quebradas, que é um estudo social, que, a grosso modo, ele diz o seguinte: se você deixar em um local uma das janelas quebradas, a probabilidade das outras virem a ser quebradas, o local vandalizado, ela é gigante. Isso daí foi feito um experimento com 2 carros, 2 veículos. Um numa região rica, outro numa região pobre. O carro na região pobre rapidamente foi depenado e tudo mais. Aí fez o da região rica, ainda estava intacto. Só que o professor foi lá e quebrou uma das janelas. Após ele quebrar uma das janelas, aquele carro ele foi rapidamente vandalizado. E outras experiências nesse Porque sentido. Viram que o local era largado, né? Era de maior facilidade para depredar, né? Quando você vê aquele objeto que não tem dono, não há aquele sentimento de dono, é a mesma coisa. Eu vou chegar mais nesse ponto daqui adiante, que vai ficar mais fácil de entender.
com essa teoria, aí foi aplicado o tolerância zero, que muita gente minimiza como só combater os pequenos crimes. Não era só isso. Já tinha um grande problema lá por causa do metrô. O metrô de Nova York era muito vandalizado e não estavam pagando o metrô, a molecada passava, as gangues pulavam as catracas e tal. Então eles começaram no metrô ali a botar ordem, a limpar e botar ordem. Quando o Giuliani ganhou a prefeitura, ele nomeou um chefe de polícia que já tinha essa doutrina. Aí eles instituíram o programa por completo, que não é só isso. O programa lá, eles investiram na polícia, aumentaram o efetivo, aumentaram o salário da polícia, começaram a trabalhar em iluminação pública, começaram a trabalhar na limpeza das ruas e começaram a combater o crime. Os crimes pequenos também. Combatendo os crimes pequenos, eles tinham um problema ali que a gente tem com os flanelinhas, né? Certo. E tem gente que acha bonito, acha legal. Olha, quase, a gente não pode generalizar, mas quase todo lá, flanelinha, você aborda, ele tem antecedente criminal. E às vezes ele está lá extorquindo a pessoa. Porque a pessoa paga para ir num casamento. A pessoa fica coada, né? Fica coada, fica com medo. Quer o quê? Ela não vai lá na delegacia e acaba pagando. O problema que eles tinham lá era semelhante com o pessoal que limpava vidro de carro. Nessas áreas, os índices criminais eram muito maiores, principalmente em pequenos furtos e pequenos roubos. Eles limparam essa área. Lógico que você tem que ter um amparo social. Você não pode tirar a pessoa de lá, por exemplo, uma pessoa que vive na rua e não ter onde colocar ela. É óbvio. Você tem que, olha, vem cá, você aqui não pode ficar. Ah, mas onde eu vou ficar? Não, você vai ficar aqui, nós vamos lhe dar um direcionamento, um acolhimento e tal. Nesses pontos, os índices criminais caíram quase 70%. Desses pequenos roubos, pequenos furtos, depredações. E eles começaram a investir em inteligência, em mapeamento e no combate ao crime. Ou seja, perder a sensação da impunidade. Ali quem cometia um crime tinha aquela sensação de que seria punido, de acordo com o crime. Claro, mas vai ser punido, não vai passar batido. Isso foi desenvolvendo, eles trabalhando nesse sentido. E Nova York, que chegou a ser uma das cidades mais perigosas do mundo, há 5 anos atrás, mais ou menos, os índices criminais de Nova York são os melhores dos últimos 70 anos. E realmente foi com as políticas do tolerância zero, que inclusive foram adquiridos mesmo, né, por contrato até, por alguns outros países e outros estados. É isso que eu ia te perguntar, teve muitos países que aderiram então a isso? Teve. Não, é claro que você faz uma absorção de acordo com o país. Com o país. Mas tiveram. E tiveram muita crítica também. É óbvio que vai ter aquelas críticas que a gente já conhece. Ah, racismo. Ah, tá lá oprimindo o pobre. Ah, as críticas mais absurdas. Inclusive, porque dos efeitos do tolerância zero, óbvio, com a redução da criminalidade, é o florescimento, a melhora do comércio nessas áreas degradadas e também do turismo. Hoje, você vai no Brooklyn, no Harlem, no Queens, tranquilamente ali, fazer turismo, coisas que não aconteciam antigamente. E a valorização do imóvel. Há críticas nesse sentido até. Que fala, valorizou o imóvel, a pessoa que está lá não vai poder pagar e vai embora de lá. São críticas assim que eu acho que são muito fáceis de rebater, mas não se engane que são críticas de pessoas gabaritadas. São críticas aí de pesquisadores, doutores, mas que têm esse viés aí marxista. E sempre vão apontar para esse lado. Sim. O marxista sempre está em alerta para poder apontar. Não vão se preocupar com o número de mortes. Não, jamais. Que foram evitadas. Faz uma conta ali de quantas mortes tinha por ano, faz até hoje, e vai ver se valeu a pena ou não valeu a pena. Para um monte de família ali que poderia ter sido destruída. Exatamente, mas para o marxista tudo isso é uma mera bobagem, não? É um detalhe. Na vida da pessoa morrer, viver é um detalhe, é verdade. Mas, e me conta aqui, por exemplo,
tu trabalhou em São Paulo, trabalha até hoje, você trabalha na área do centro, e você sabe, eu também morei em São Paulo, certo? E, por exemplo, o bairro da Luz é um bairro extremamente lindo, 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 arquitetura francesa, né? Um bairro diferenciado em arquitetura. E a degradação da Cracolândia, meus amigos, aí se você mete lá um tolerância zero lá. Então, esse problema da Cracolândia, o problema do crack, a epidemia do crack, Nova York passou por isso nos anos 80. E eles resolveram o problema, eles resolveram a questão. O Haddad, quando era prefeito, ele fez totalmente o inverso. Ele criou um problema maior, em minha opinião. Isso daí é minha opinião pessoal, baseado em relatos, né? Em pesquisas. Pesquisas. Porque qual era o problema lá que tinha, o maior problema na Cracolândia de Nova York, era as crack houses. Então eram casas, né, apartamentos, que utilizavam tanto para fazer a droga quanto para o consumo e a venda. Isso daí dificulta, né, a polícia de ir lá e tudo mais. E foi o que o programa de Braços Abertos ele fez em São Paulo. Ele distribuiu de certa forma ali aquelas moradias precárias para os usuários de droga, acabou praticamente, mas como era da prefeitura, a repressão, tratando só como um problema social. Isso daí agravou o problema. Fortaleceu eles ainda mais, agravou. Não? Então eu falo sobre isso no livro, tem um capítulo sobre isso. Para você tratar do problema, aliás, o problema de segurança pública. O problema de segurança pública não é um problema de polícia. Não é um problema só de polícia. E esse daí é o nosso maior erro, de nós não conseguirmos combater com eficiência. O Brasil foi muito incompetente para tratar de segurança pública. O fato está aí, os índices de homicídio, os índices criminais. Nós somos incompetentes para cuidar de segurança pública. Não é problema só de polícia. E o crack, ele é um problema complexo. Ele é um problema de polícia também, é um problema social e é um problema de saúde. Então você tem que atacar em todas essas áreas. Três vertentes, né? O pessoal fala muito na internação compulsória, que é a internação obrigatória. Se o cara é viciado, né, você vê que é um problema grave mesmo, ele faz tudo, ele vende o corpo, ele faz qualquer coisa atrás da droga, inclusive trabalha também. E teria a internação compulsória, obrigatória. Hoje a lei já mais ou menos permite, mas ainda é muito branda. Eu sou a favor, Mas quando você fala isso para um candidato que vem pedir teu voto, você fala, amigo, eu conheço, pelo menos umas 10, 15 pessoas aí que querem se internar. Elas querem, não precisa obrigar, elas querem. Você tem vaga para eles? Então como é que você vai falar de internação compulsória se você não tem vaga para internação voluntária? Não tem suporte, não tem estrutura, não tem nada. Não? Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas resolveram. Os Estados Unidos resolveram a epidemia do crack. Com isso reduziu muitos índices criminais mesmo. Porque é um grande problema. A pessoa ali, ela está vítima mesmo da droga, ela faz qualquer coisa. Não, é porque o crack ele vai muito mais além. As pessoas pensam que é só o cara ficar ali num estado degradável diante dos nossos olhos e isso é o crack. Não, o crack ele vai além. O crack ele tá roubando uma pessoinha inocente ali, uma velhinha, uma criança, né, uma mulher, que é o alvo mais fácil, né, mas que eles praticam mais esses roubos, né, com muita frequência com as pessoas que menor tem condição de se defender. E isso vai muito mais além, até homicídio muitas vezes eles cometem, naquele susto, né, da pessoa reagir e tudo mais. Eu morando em São Paulo, eu lembro até hoje que ali no Dom Pedro II, no metrô, eu estava chegando, faziam 2 dias que faltavam ali para o ano novo tá começando, e tinha uma jovem que tinha acabado de ser assassinada por uma pessoa realmente que tinha uso de crack. A pessoa tentou roubá-la, não conseguiu porque ela se assustou. Ele passou a faca no pescoço dela, fugiu ainda sem o celular dela, sem nada, quer dizer, levou a vida da menina, da moça. E o suicídio também. E o suicídio. Porque boa parte dos suicídios que eu fui em ocorrência
era devido ao problema de uso de droga. Acaba causando uma depressão muito grande e leva a pessoa ao suicídio. É terrível, terrível. Realmente é uma epidemia das piores, se não a pior, né? Que veio para assolar realmente aí a segurança pública no geral, né? E você acha realmente que o Brasil ainda tem chance? Olha, o Brasil tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Eu acredito, eu tenho fé que às vezes a gente dá um passo para frente e dá dois para trás, né? A gente vê que, nem eu falo, o fator são os índices criminais. Eu falo, pô, a escola está melhor do que estava 20 anos atrás? Não, pô, está pior. Os índices de homicídio estão melhores do que estavam há 20? Não, está pior. Ou seja, ele continua fazendo a mesma coisa, e não sai, o negócio não sai. Mas por quê? Existe um porquê. E é muito complexo. A segurança, ela é um sistema muito complexo. E ela é usada de forma populista e muito vago por causa de interesses. Interesses políticos. Né? Você trabalhar com segurança, primeiro, é caro. Segurança custa caro. Vai dinheiro. E segurança tem um dividendo político. Algumas ações que você faz trabalhando com segurança, ela pode reverter. Então, eu te falo. Se você construir presídio, você vai ter mais crítica do que elogio. Você chegar numa cidade lá e falar, olha, eu vou construir um presídio aqui, o prefeito lá, ele vai endoidar. Que vai aumentar os índices criminais daquela cidade. Porque é fato que os familiares dos presos vão acabar indo lá para cá. Aí fala, nossa, que preconceito. Isso é fato, isso é estatística. Você pega uma cidade que construiu um presídio, você vê os índices criminais. Você não tem que falar bonito, você tem que falar o que é a verdade. Cima de relato, né? Eu vou combater o tráfico. Aí é o seguinte, o tráfico dá estatística. Alguém vai lá na delegacia lá reclamar? Olha, estão traficando ali. Não vai. Então o cara vai mexer lá no vespeiro, vai ter confronto, pode ter um erro e tudo mais. A televisão vai cair matando, a oposição dele, seja de direita ou de esquerda, vai cair matando. Peraí, estão furtando o carro. Furtando o carro está me dando mais problema do que o tráfico. Estão roubando ali. Tudo bem que está tudo entrelaçado. Os roubos, os furtos de carro, armas, é por causa do tráfico. Mas não vou mexer ali, porque ali vai me dar problema, vou mexer para cá. Então, o jogo político acaba interferindo muito nessa parte da segurança. Tem as questões legais, tem a questão das penitenciárias que, nossa, é horrível, já está decadente. Há décadas a gente fala sobre isso. Tem que fazer uma reforma e não fazem. Questões judiciais, questões de que aqui quase não tem investigação no Brasil. Isso são índices. Lá é o Davidson que está falando isso. Não sou eu que estou falando isso, meu querido. Você vai lá e vê que os índices de décadas de crime resolvidos, de homicídios, são 8%. De acordo com o Ministério Público, de roubos chega a 3%. Sabe o que isso quer dizer? Que de cada 100 roubos, só 3 criminosos que cometeram o roubo vão presos. De homicídio, de cada 100, só 8. Não, e sem contar o seguinte, no homicídio, a pessoa perfeitamente, que ela matou uma pessoa, ela vai ficar 3 aninhos preso, vale isso a vida de uma pessoa, né? O índice de reincidência é gigantesco por causa disso. Gigantesco, porque é fácil a pessoa, matar. ela praticamente... Você vai parar numa abordagem, você vê uma pessoa com menos de 30 anos de idade, que tem uma ficha corrida gigante, e fala, o que essa pessoa não tem condição de estar solta, o que essa pessoa está solta? Crimes, aí você vê as pessoas falando aquelas idiotices. Uma vez eu estava vendo uma entrevista desse Fábio Porchat, esse cara, não sabe do que ele está falando. Fala aqueles absurdos, aqueles jargões que são quase dito popular, né? O senso comum. Ele fala, a pessoa vai presa porque rouba um frango. Isso é mentira, meu amigo. Você vai lá ver, a pessoa é presa hoje, a pessoa vai puxar cadeia. Isso daí é mentira, cara. Aí fala, só fica prendendo o usuário de droga. Isso é mentira. Pela lei, o usuário de droga ele não fica preso. Ele já nem vai mais pro distrito no dia de hoje.
na prática acaba não indo, acaba nem valendo a pena. Não E vale a realmente, pena. acredito que não vale, que você tira uma viatura. Tem estados, nos Estados Unidos, que eles fizeram? Que em alguns lugares é liberada a droga, mas onde é proibido, eles pagam, é multa. Mas uma multa tão alta, e lá se você não pagar a multa você vai preso, que acaba sendo muito mais efetivo do que o nosso sistema. Que você pega um cara ali usando droga, imagina, seja qual for a droga, você pega ali o cara usando droga, você pega uma viatura, vai tirar essa viatura da área, estaria lá fazendo um trabalho interessante, vai lá para um distrito policial, que aqui também é uma maravilha isso, né? Que a polícia tem que ir no distrito policial. Não tem, o ciclo completo também é outra coisa que seria interessante. Aí vai lá, aí vai vir um escrivão, vai fazer lá o termo, vai ouvir o delegado, essa pessoa depois... Enquanto isso, o polícia tem que ficar ali esperando. Olha né? olha o gasto. E outra, pela lei, essa pessoa ela pode ser pega 1 milhão de vezes usando droga. Ela pode sair lá da sala do juiz e acender lá um cachimbo de crack. Ela não fica presa, porque a lei diz que não é para ficar presa. A questão é o seguinte, o gasto que o Estado tem, ele é muito maior. É muito maior. Então, é desproporcional. Então, a coisa assim, do outro mundo. Tanto na legislação, quanto no sistema penitenciário. E a questão que eu acho uma das mais deficitárias aqui, que é investigação. A gente não investe como deveríamos investir em investigação. Inquérito policial, só 3 países do mundo tem inquérito, 4 países do mundo, que inclui o Brasil, que tem inquérito policial. Você chega lá, o delegado está atolado ali, escrivão atolado. Você vê viaturas da Polícia Civil toda iluminada, toda... sai o policial um dia... Isso não é minha opinião. Um dia sai um policial que parecia um ranger dos Estados Unidos, tempestade no deserto, com aquele camuflado caque lindo, lindo. Mas, meu, isso para uma efetividade de polícia investigativa, não funciona. Isso daí, a polícia, todas na minha opinião, as viaturas da polícia judiciária deveriam ser descaracterizadas. O dia que for, o FBI, quando ele vai fazer uma ação, o FBI vai lá, investiga tudo, é lá, opa, lá é perigoso, pode ter confronto. Jaquetão lá, azul, sim, escrito FBI, vai lá, não, lá vai ser perigoso, mas os caras têm fuzil, cara, isso daí já é mais, beleza. Fez toda a investigação, chama o time tático deles, e vai lá e faz, não fica... patrulhando com isso daí é trabalho de polícia ostensivo. E a gente investe mais, eu estou falando nível de Brasil, tá? Não estou falando de São Paulo, do Rio, seja lá do que for. Nível do Brasil. Por que se investe mais em polícia ostensiva? Aqui a gente optou por essa, que teoricamente a polícia ostensiva é para evitar que o crime aconteça. Depois que o crime aconteceu, aí entra a polícia judiciária com a repressão investigativa. Por quê? Porque eu quero voto, meu. Se eu comprar uma viatura para você que não está pintado lá, não está escrito polícia, isso daí não vai me dar voto, porque ninguém sabe que eu estou comprando. Mas se eu puser muito daquelas viaturas bonitonas ali, escrito e tal, isso daí, isso dá voto. Isso dá voto. Foi o político Chicão que deu essas viaturas. Eu posso até ser bem intencionado. Eu posso ser um político bem intencionado, um governador bem intencionado. Fala, não, eu vou... Tá mal assessorado, mas tá bem intencionado. Eu vou investir na polícia ostensiva para evitar o crime. Para evitar o crime. Meu amigo, ladrão não vai mudar de profissão. Enquanto tiver oportunidade, enquanto gerar lucro, ele vai lá e vai cometer crime. Só que o preso, ele vai pensar matematicamente. Um dia o político ele vai pensar matematicamente. Ele fala, cara, preso gera custo e não dá voto. Preso gera custo e não dá voto. Então,
segurança pública é complicadíssimo. É um assunto complicado, sério, e a gente está há décadas sem tratar isso daí com responsabilidade. Só fica no debate, né? E não sai disso. Só um debate vazio, é um debate vazio. Né? Não tem... Realmente ninguém tem um interesse realmente na prática, né? A pessoa até gostaria. Eu gostaria que acabasse o crime, mas se eu começar a mexer nisso mesmo... Eu já não ganho dinheiro, não ganho voto, não ganho isso, não ganho aquilo. Sempre há um interesse, né? A manipulação ocorre em todos os setores aqui do Brasil e meio à política, essa que é a verdade. O político sempre por trás de tudo, porque se realmente o político tivesse a vontade de fazer algo diferente, né? Se o sistema não fosse corrompido no todo, que começa lá de cima, as coisas começariam a dar certo. Então, tem uma questão aí que até acabo entendendo. Porque o jogo é muito sujo. Então o cara, quando ele quer, mesmo ele querendo lá fazer, se for direcionado, ele vai ser atacado de tanto... Risco até de morte, lados, né? A mídia, a imprensa vai atacar ele, meu. Que vai minar, ele vai enfraquecer, ele não vai conseguir fazer esse ataque. Você pega um político diferente, como a gente tem hoje aí, que fala, que pensa, pra gente não ficar aqui falando no meu canal sobre política com nomes, tá certo? Aí ele é atacado bastante, porque ele é diferente dos demais. Quando você vai falar igual, aí tudo bem, aí você não é atacado. Ainda tem um grande número de pessoas que ainda cai naquela conversa morta. Sim. Que ela quer ouvir, ela quer ouvir o que ela tem vontade de ouvir. E não o que as coisas são. Você fala, mas isso daí não pode falar. Mas isso não... Que nem eu falei, pô. Falei, onde você construir um presídio, os índices criminais lá tendem a aumentar devido à ida da família desses presos e até depois desses presos, quando soltos, se fixarem na cidade. Nossa, como você é preconceituoso. Aqui, você tá o quê? Tá falando que a família do preso lá é preso? Não, eu tô falando as coisas como elas são. Estou falando as coisas como elas são. Você tem que entender o problema, acreditar no problema, para saber como você vai combater esse problema. Você, eu sou contra esse negócio de falar, outra coisa, hein, pessoal, esses papinhos aí, bandido bom é bandido morto, cacete bala, pena de morte, isso daí também é papinho para enganar o povo. É papinho para enganar o povo. Presídio, que está aquela zona, só interessa para o crime organizado. O crime organizado não quer um presídio certinho lá, com espaço, com um ladrão em cada cama, não. O crime organizado quer presídio naquela zona, cheio, que lá os agentes penitenciários não conseguem ver o que está acontecendo lá dentro. Que lá os agentes penitenciários ficam lá entre a cruz e a espada. Que o cara que entra lá de bobeira, por alguma coisa que aconteceu na vida, esse cara é o que vai dormir no chão. Os caras que são do crime vão dormir na cama. E eles estão lá ganhando dinheiro, aplicando golpe pelo celular, estão usando droga, estão vendendo droga, estão fazendo bebida destilada lá dentro. Porque é uma bagunça, é uma zona. Então, presídio não tem que ser isso. Presídio tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Preso odeia ordem. O cara que for falar em pena de morte, principalmente se for candidato, pergunta para ele como é que ele vai fazer isso. Aqui, como é que ele vai instituir a pena de morte? Não é que se eu sou contra ou se eu sou a favor. Para mim, tanto faz. Quero saber como é que ele vai instituir. Isso que é impossível. Porque é cláusula pétrea da Constituição. Mas se mudar a Constituição, você não vai mudar. Você não conseguiu nem acabar com a prisão, pôr novamente a prisão em segunda instância. Você acha que você vai mudar a Constituição para a pena de morte? Mas tudo bem, faz de conta que você conseguiu, mudou, pôs lá na Constituição. Aí, agora está aqui na Constituição. Tá bom. O Brasil tem tratados assinados, tratados internacionais assinados, no qual ele se compromete a não instituir a pena de morte. E se ele não cumprir com esses tratados, ele vai perder espaço na ONU. Então quem está falando isso, ou ele é muito esperto, ou ele não sabe de nada. É outra coisa, faz de conta que eu pus lá a pena de morte. Consegui
quebrei os contratos internacionais, alterei a Constituição, pus lá a pena de morte. Acabei de falar que só 8% dos 100 vão presos. O que vai adiantar se só 8%? Meu? O que a gente tem que fazer é a sensação de que ele vai ser punido. É trabalhar com a teoria econômica do crime. Isso daí tem um cientista, um pesquisador, Becker, teoria econômica do crime. Ele é matemático. Enquanto valer a pena você sentir que você vai ter lucro, o custo e benefício de cometer aquele crime é válido, você vai fazer. Você lembra quando começaram a botar câmeras e tal? E daí? E daí, meu? Hoje o cara assalta qualquer lugar com câmera. É verdade. Porque ele sabe que mesmo assim, a probabilidade, se ele não for pego na hora, a probabilidade de ser pego depois é ínfima. É ínfima. Por que furtam tanto veículo? Porque primeiro que é um crime difícil de você pegar. E se você pegar, vai pegar tentativa de furto. Você não vai preso. Só se forem muitas tentativas juntas para ficar ali uns 2 meses, 3 meses. Se pegar uma formação de quadrilha, é difícil. Verdade. Porque aí tu pega lá, tu vai ganhar 10 mil num carro. É. A probabilidade de tu ganhar 10 hoje, 10 amanhã, é muito grande. Estelionato. É outro crime que não dá cadeia. Não dá cadeia, os caras estão ganhando, abarrotando, sem enchendo. Eu vi um que foi preso aí, ele morava numa pousada dele. É só ele na pousada. Ele tinha comprado a pousada, só tinha ele lá. Ele cometeu. O cara tá. É muita grana. Muita grana. Então não muda. Então a pessoa tem que atacar esse foco, prestar atenção nisso daí. Tá, pra gente terminar, eu quero fazer uma pergunta para você, Davis. Foi muito agradável esse papo que eu tive com você. Obrigado. Foi muito instrutivo. Mas para terminar, direitos humanos no Brasil serve só para bandidos? Eu tenho um capítulo no meu livro aqui que eu falo sobre direitos humanos. Né? É outra armadilha. É outra armadilha. Os direitos humanos, eles foram o termo, eles foram tomados aí por uma parte uma parte ideológica que fizeram nós ficarmos com raiva só de alguém falar em direitos humanos. Não caiam nessa armadilha. Não deixa essa parte ideológica ser dona de raça, dona de religião, dona de se a pessoa é homossexual ou não, e nem do termo de direitos humanos. Essa ala ideológica, ela não fala por essas pessoas e não fala pelos direitos humanos. Direitos humanos, ele é importantíssimo. Nós temos alguns direitos nossos já tão consagrados que a gente não se dá conta disso. Eu não te levar preso aqui sem eu te falar o que é, isso faz parte dos direitos humanos. Isso pode acontecer pouco. Eu posso não gostar de ti. Imagina que eu tenho um alto cargo, não gosto de ti, você é meu inimigo por algum motivo, né? Apesar que isso está acontecendo. Mas eu pegar, não avisar sua família, né? Ou até mesmo a própria corregedoria, pegar um policial ali que tem a suspeita, levar ele preso, não avisar o comandante dele, não avisar a família, não deixar ele ter um advogado, né? Fazer alguns tipos de tortura psicológica. Isso daí é direitos humanos. O direito ao voto é direitos humanos. A gente acha isso, mas todo mundo vota. Meu, há países aí que a mulher não pode nem dirigir, meu amigo. É verdade. Há países aí que fazem uma mutilação sexual na mulher. Há países que você não pode carregar a Bíblia. Você não tem direito à religião, a exercer sua religião. Tá? Tem relatos aí, tem ocorrências de morros cariocas ali, de criminosos que se dizem cristãos e estavam expulsando um bandista. Sim. Aconteceu muito no Rio, isso aí, aconteceu mesmo. Meu, isso daí é direitos humanos. Você poder ir lá votar em quem você quer é direitos humanos. Mas aqui no Brasil só fala direitos humanos do criminoso. A vítima ali, que tem que ser tratada, é direitos humanos. O que acontece é que essas entidades que dizem representar os direitos humanos, elas politizaram isso daí. Sempre o interesse político, é isso? Ideologicamente. Esse é o problema.
Direitos humanos é muito importante, mas não da forma, como é colocada, não? Da forma que estão fazendo. Porque aqui é só interesse político, né? Em cima dos direitos humanos. Porque quem mais sofre é a pessoa honesta, que nem eu te falei. Se você pega uma cadeia bagunçada lá, você, direitos humanos, o caramba, tá? Pessoal, o crime, ele se organiza. A nossa maior facção criminosa, ela nasceu dentro do presídio. E ela comanda o presídio. Não tem estupro, não tem mortes que não sejam autorizadas. Você acha que está tudo legal, está tudo bem? Não. Então, cuidado quando estiver assim. Ou seja, se está aquela bagunça, quem vai sofrer ali no sistema é quem não é do crime. E por uma eventualidade, aí, por um acaso na sua vida, alguma coisa que aconteceu, ou um grande erro que você cometeu, é você que vai ser punido. Porque você vai entrar lá, eles já são do crime. Você não. Você vai ter que dançar conforme a música. Por isso que o Estado, nesse sentido, sou a favor do menos Estado, a gente está até conversando isso, né? Liberalismo. Sou a favor do menos Estado, mas não do Estado ausente. Na segurança pública, quem tem que comandar é o Estado. É o Estado. Então o Estado ele tem que estar ali, ter o controle austero ali do que acontece. E não deixar lá, eles se conversam aí. Isso daí é uma ilusão. Não existe conversa com bandido, né? Não deveria, né? Não deveria. Mas existe muito aqui, né, no Brasil, né? Infelizmente. Então eu posso te falar aqui, por tudo isso que nós conversamos, e se você prestou atenção na entrevista, que o sistema é fétido aqui nesse país. Estou errado? Verdade, mas a gente tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Pensa bem em quem você vota. Com certeza. Pensa bem em quem você vota. Com certeza. Ô Davidson, foi muito prazeroso estar contigo, mas eu quero que você deixe um recado aqui pro pessoal que está assistindo você, o Davidson Abreu, certo? O capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas que vai muito além. Ele é autor de 3 livros e já está fazendo o 4º livro, nós estaremos junto com ele dentro em breve para poder mostrar essa 4ª obra dele. Davidson, dá um alô aí pro pessoal do canal Daniel Dias. Acompanhe o canal muito interessante, foi um bate-papo muito agradável. Acho que sempre com essa intenção de trazer uma informação bacana para o pessoal, né? De uma maneira descontraída e tal. Siga o meu canal também, Davidson Abreu. Apesar de eu postar poucos vídeos quando tenho tempo, mas tem algumas coisas interessantes. E apesar do tema às vezes ser pesado, não vamos perder a esperança. Dá certo, sim. Já vai dar certo, sim. Com certeza. O mundo é dos otimistas. Não é verdade isso? Prazer enorme estar com você, meu amigo, meu irmão. Prazer, meu. Tá bom? E olha, lembre-se, gente, para vencer uma guerra, você tem que vencer uma batalha a cada dia, tá bom? Senão você não vai chegar nunca na tua vitória final. E não desista do teu objetivo, por mais difícil que ele seja. Esse foi Davidson Abreu, canal Daniel Dias com vocês, sempre na pista e na área. Valeu, fui!